Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui para mais uma aula sobre metabolismo de controle. Se você não assistiu a aula anterior ou os vídeos de animação que eu deixei disponível no Moodle, por favor, volte e assista a aula anterior primeiro e as animações, tá? Hoje a gente vai falar sobre transcrição. Então vamos relembrar. A gente já relembrou o que são cromossomos, o que é o DNA, suas funções, como ocorre a replicação, e agora a gente vai começar a falar sobre o RNA. O RNA, ele é também um polímero, também formado por nucleotídeos, só que nesses nucleotídeos, o que a gente tem na pentose é uma pentose diferente da desoxirribose, que é a pentose do DNA. Então, é uma ribose, tá? Então, aqui para vocês lembrarem, então, as pentoses que fazem parte dos ácidos nucleicos, tá? A desoxirribose e a ribose, tá? O que é a diferença? Aqui ela tem um oxigênio a mais do que essa daqui, ok? Quais são as diferenças funcionais entre DNA e RNA? Então, o RNA, ele é menos estável do que o DNA, então o DNA é mais difícil de você quebrar o DNA, de você alterar a estrutura da molécula. O RNA, ele pode estar tanto em fita simples quanto em fita dupla, então ele é capaz de fazer aquele pareamento, né, das pontes de hidrogênio, mas ele pode também estar em fita simples, sem se parear. E o RNA, ele tem função enzimática, então ele consegue realizar trabalho, enquanto o DNA não realiza trabalho nunca, tá? E DNA nunca funciona como enzima. RNA pode funcionar como enzima e é o caso do RNA ribossomal, tá bom? Quais são, então, os tipos de RNA que a gente tem? A gente tem vários tipos de RNA na nossa célula, tá? Muitos. A gente vai falar um pouquinho de alguns deles e a gente vai falar mais dos 3 tipos principais, que são o RNA mensageiro, o RNA ribossomal e o RNA transportador. O RNA mensageiro é um RNA fita simples e ele vai ser uma cópia de uma região dentro do DNA. Então, a primeira vez que como a informação sai do núcleo e vai até o citoplasma, na célula eucariótica, ela vai ser transformada de DNA para RNA, é um RNA fita simples, que é uma cópia daquele DNA, e depois ela vai para o citoplasma, onde vai ocorrer a transformação de RNA mensageiro em proteína, tá? Então, lembrando aqui, no RNA, todos eles, a gente vai ter 4 bases também, a guanina, adenina e citosina igual ao DNA, e a timina no RNA ela é substituída por uma base nitrogenada diferente, que é a uracila, tá? Olhando então para o RNA transportador. O RNA transportador, ele tem regiões de fita simples e regiões pareadas. Então, ele tem regiões de fita dupla, que dá uma estrutura tridimensional para ele. Ele é capaz de carregar um aminoácido, então ele tem um sítio de ligação com o aminoácido, ele consegue se ligar a um aminoácido, e ele tem aqui uma região que vai se encaixar lá no RNA mensageiro, tá? Fazendo parte do processo de tradução. O RNA ribossomal, por sua vez, ele tem uma função enzimática, tá? Ele é formado por RNA ribossomal e algumas proteínas, tá? Ele não está sozinho. Então, aqui você tem um modelo computacional, ele é todo enoveladinho e ele acaba tendo essa estrutura tridimensional que vai ter ali sítios, regiões onde catalisam reações químicas, tá? Eles são montados no núcleo, a proteína é produzida no citoplasma, montado no núcleo, o RNA ribossomal é transcrito no núcleo também. Depois de montada, as subunidades vão para o citoplasma e lá elas vão realizar a sua função, que é o quê? Síntese de proteína, tá? O RNA ribossomal vai então se ligar ao RNA mensageiro e vai começar o processo de tradução. O processo em que ela transforma a informação que está em RNA mensageiro para uma informação em proteína, tá? Para vocês tentarem não confundir, eu sempre começo a falar uma coisa e lembro da outra, né? O que acontece com o fluxo de informações na célula? Então, você tem um fluxo de informação. A informação ela está em DNA, ela vai ser passada para RNA e depois ela vai ser passada para proteína. Então,
esse aqui é o dogma central da biologia molecular. Dogma entre aspas, por quê? Quem usou esse termo pela primeira vez foi o Crick, que é o Francis Crick, que ele é um dos cientistas que descobriu, né, a estrutura do DNA. Um tempo depois, ele se arrependeu de ter usado esse termo, porque não é um termo correto para ciências. Na verdade, o correto seria chamar isso aqui de teoria central da biologia molecular. O que é essa teoria central da biologia molecular? Você tem um DNA que vai gerar um RNA mensageiro que vai gerar uma proteína. A gente já sabe hoje que em eucariotos não é bem assim, tá? Você pode ter um DNA que gera um RNA mensageiro que pode gerar mais de um tipo de proteína, por exemplo. E a gente vai trabalhar isso quando a gente vai falando de regulação de expressão gênica. Mas o que é importante pensar aqui, ó? O que me ajuda a não confundir, ou pelo menos quando eu confundi, perceber que eu confundi antes de fazer uma questão na prova, por exemplo. O DNA e o RNA estão em qual linguagem? Linguagem de base 4. Aí o pessoal da informática, vocês trabalham com base binária, né? O computador trabalha com base binária, é 0 ou 1, certo? Então, imagina que o nosso DNA funciona na base quaternária. Então, pode ser A, T, C ou G. Beleza. O RNA também trabalha na base quaternária. Ele também é um ácido nucleico. Pode ser adenina, uracila, citosina ou guanina. Então, A, U, C ou G. Beleza. Aqui mudou a língua. Porque as proteínas trabalham numa base de 20. Existem 20 tipos diferentes de aminoácido. E a gente vai falar um pouco de como que ocorre essa transformação. Mas, como mudou a língua, como é que a gente resolve isso? Então, aqui não mudou a língua, estou fazendo uma transcrição. O que é uma transcrição? Quando eu pego um texto, o pessoal fazia muito isso na Idade Média. Pego um livro e copio à mão tudo que está escrito ali no livro para ter uma outra cópia da mesma coisa, na mesma linguagem. E daqui para cá eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma tradução. Estou pegando uma língua, transformando em outra língua, tá? Vocês não se confundirem aí. Como é que a gente vai fazer, então, para traduzir essa língua na base 4 para uma língua na base 20? A gente vai fazer combinações. Eu posso fazer combinações de 2? 4 vezes 4 dariam 16. Não é suficiente, eu tenho 20 aminoácidos. Então, eu tenho que combinar 3. Combinar 3 bases de 4, 1 vezes 4 vezes 4 vezes 4, eu vou ter 64 possibilidades. Só que 64 é possibilidade demais. Eu só tenho 20 aminoácidos. Então, o que vai acontecer com esse código genético? Esse código genético, porque ele tem um excesso de combinações, ele tem várias combinações que, na verdade, codificam para o mesmo aminoácido, tá? Então, a gente chama isso de degenerado. O código genético, ele é degenerado. Por que a gente fala isso? Porque, por exemplo, se eu olhar as combinações possíveis das 3 posições aqui, pode ser o UC, fenilalanina, UA, UG, leucina, tá? Legal. Aqui, ó, a arginina, pode ser 4 combinações diferentes, tá? E por aí vai. A gente tem uma única combinação que significa um início, uma região de início de transcrição. Quando, durante a transcrição, esse ponto é encontrado, é onde a enzima começa a transcrever o DNA. E a gente tem 3 códigos que significam pare, tá? Esses são chamados de stop codon, ou códon de término. Tem uma galera andando por aí com umas camisetas com uma placa de pare escrito UGA. Não sei se vocês já viram, eu sempre vejo. É uma placa de pare vermelha, assim, com UGA. É um stop códon, tá? O que acontece quando a proteína que está transcrevendo o DNA chega nesse lugar? Se ela encontra qualquer um desses 3 códons, ela para de transcrever e encerra a transcrição daquele RNA mensageiro, tá bom? A gente já vai falar sobre esse processo. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Mesma língua, estou só transcrevendo a informação, tirando a informação do núcleo, passando para o RNA mensageiro, que é uma molécula que consegue sair do núcleo e ir para o citoplasma. Legal. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou traduzindo, eu estou mudando a língua. Então, eu saio da base 4 para a base 20. Para isso, eu combino 3 bases diferentes para cada aminoácido que eu estou lendo, ok? Legal. Então, a gente tem o DNA.
O DNA está dividido em genes, tá? Esses genes não são necessariamente sequenciais, um do ladinho do outro. Alguns têm bastante espaço entre eles. Essas regiões de espaço, para que elas servem? Elas servem para organizar o DNA, podem ser regiões que, na verdade, estão condensadas, né? Regiões onde você tem essas proteínas que organizam o DNA, estruturam o DNA dentro do núcleo. Você pode ter regiões que servem para regular transcrição, tá? Que elas vão dizer quando e como e em que quantidade transcrever esse gene, tá? E dentro do gene, eu também tenho uma estrutura. Tem uma região que inicia a transcrição, a região que é transcrita e a região que encerra a transcrição, tá bom? A gente tem a fita molde DNA, essa fita vai ser separada, vai se abrir. A fita molde, que é a 3 linhas, 5 linhas, vai ser transcrita com a sua complementar em RNA. Então, você tem aqui a fita 3 linhas para 5 linhas, ela é A, CC, AA, CC, GA, GT. Como é que vai ficar esse RNA mensageiro? A com U, C com G, C com G, A com U, A com U, A com U, C com G, C com G, G com C, A com U, G com C, T com A. Então, esse RNA mensageiro vai ser UGG, UUU, GGC, UCA. Quando ocorrer a tradução, como é que vai ficar? Triptofano, fenilalanina, glicina, serina. Ok? Então, ocorrem aí as etapas de transcrição e tradução. Como é que isso vai acontecer? Numa célula bacteriana em que você tem um núcleo circular, sem histona, uma estrutura de genes muito bem empacotadinhos, tá? Porque bactérias, gente, elas não ficam carregando grandes extensões de DNA que não tenham genes, tá? Os genes das bactérias estão todos bem empacotadinhos, existe pouquíssima ou nenhuma região que não vira proteína, região não codificante que a gente chama, tá? Então, dentro da bactéria, o DNA está todo muito bem empacotadinho, todo ele inteirinho, ele vai ser transcrito e traduzido em algum momento. Legal, como é que ocorre o processo? Abre o DNA, faz a transcrição, imediatamente os ribossomos já vão se formando aqui, grudados nesse RNA mensageiro, ok? E já vai produzindo uma proteína ali, já estava formando um polipeptídeo, tá? Imediatamente tudo ocorrendo no mesmo ambiente, tudo no citoplasma, tudo ocorrendo de forma muito rápida e às vezes você tem vários ribossomos grudados no RNA mensageiro que ainda está grudado no DNA sendo transcrito. Então, você tem a transcrição e a tradução ocorrendo simultaneamente, ao mesmo tempo. Legal. Como é que ocorre nos eucariotos? Ah, os eucariotos são mais complexos. Nos eucariotos, a gente tem um DNA que é muito maior, tem muitas regiões que não codificam, não vão virar nenhuma proteína. Ele tem as histonas, que vai fazer com que muitas regiões do DNA fiquem completamente inacessíveis, tá? E a gente tem uma etapa a mais aí. Tá? Então, ocorre a transcrição do DNA, essa transcrição vai ocorrer só em algumas regiões, o DNA não é inteiro transcrito. Esse transcrito é chamado de RNA, de pré-RNA mensageiro. Ele vai passar por um processo, por um processamento depois da transcrição, e aí ele sai do núcleo e vai para o citoplasma. Chegando no citoplasma, ele se encontra lá com os ribossomos. O início da sequência, né, vai dizer para ele aonde ele vai ser transcrito, se ele vai ser transcrito direto no citoplasma ou no retículo endoplasmático rugoso, tá? Depois que ele chegou onde ele tem que chegar, ficou no citoplasma ou foi para o retículo endoplasmático rugoso, termina-se a transcrição. E aí forma-se um polipeptídeo. E esse polipeptídeo também vai sofrer um processamento depois, tá bom? Legal. Como é que então isso ocorre? A transcrição em si, tá? A gente tem então uma região que é chamada de promotora. Essa região está fora do gene, mas é uma região que vai avisar, né? Ela está ativa ou inativa dependendo do momento da vida da célula. E ela que vai avisar, esse gene precisa ser transcrito, ok? Nessa região promotora é onde a RNA polimerase, que é essa estrutura toda aqui,
é um complexo de enzimas, vai se grudar. Ela vai procurar um códon de start, tá? De início de transcrição, é aquele cara ali, ó, AUG. E aí ela vai iniciar o processo de transcrição, tá? Como é que vai ser? Ela vai abrir a fita de DNA, na que vai das 5' para 3', ela vai fazer uma transcrição, sempre adicionando nucleotídeos de RNA na extremidade 3', e vai seguir numa única direção. A outra fita não é transcrita nunca, tá? Então não existe fragmento de Okazaki, fita atrasada, nada disso, tá? É uma única transcrição inteira que vai ocorrer. Ela passa como se fosse um zíper, ela abre e depois ela fecha. Então, abre numa extremidade e fecha na outra. Terminou? Chegou no stop codon? Ela se solta e o transcrito de RNA está completo. A transcrição foi feita, tá bom? Então, como é que é essa região promotora? A gente chama isso de Tata Box. Olha que legal. Por que a gente chama de Tata Box? Porque é um Tata mesmo, ó. T-A-T-A-A, Tata, tá? Então, você tem uma região que tem essa sequência conhecida aqui. E aqui a gente tem um ponto de início, aquele códon da metionina, que é o códon de início. Tudo isso aqui é chamado de promotor. E é aqui em que se ligam os fatores de transcrição. Esses fatores de transcrição vão sinalizar hora de transcrever este gene. Vamos lá, RNA polimerase. Vamos lá. RNA polimerase 2, vem aqui, gruda aqui, faz a primeira transcrição de um primeiro pedacinho e começa a andar por essa molécula. Ao longo desse processo, então, você tem a inicialização e a elongação, tá? Então, a elongação é esse processo de ir sintetizando o resto da molécula. Legal. Chegou no stop codon, você tem a finalização. Ela se separa da molécula de DNA, deixa tudo fechadinho ali no DNA e o RNA mensageiro se separa também da RNA polimerase. Aí aqui, ó. Como é que vai ser essa estrutura desse RNA em eucariotos? Você tem uma região aqui, 5', que vai ser cortada fora, é esse início, tá? Você tem uma região que tem os segmentos de interesse, que vão virar proteína, mas ela também tem algumas regiões que não são interessantes, é chamado de intron, tá? São regiões em que você não tem informação genética, não vai gerar proteína. A gente tem no final uma cauda, tá? Final, tem uma cauda poliar aqui e tem um sinal para ser cortado, tá? O que vai acontecer com isso daqui? Você tem processamento que vai ser feito. Esse processamento, você tem enzimas que são chamadas de spliceossomos. Eles vão vir aqui, eles vão cortar tudo o que for necessário, né? Então, esta região aqui até o códon de início e esta região aqui são cortadas, mantidas o cap 5' e a cauda poliar. E vão tirar o quê? Os introns, que são essas regiões que não têm informação de proteína. Então, você tem região que tem informação da proteína, uma região que não tem informação, outra que tem informação, uma outra grande que não tem informação e uma outra que tem informação. Então, ele vai quebrar nessas regiões e vai ligar de novo essa molécula, né? Como é que ele faz isso aqui, ó? Ele reconhece a sequência do início e do fim, da onde ele tem que cortar, e ele corta. O que acontece com isso? A gente pode ter no mesmo segmento de DNA informações para montar proteínas diferentes ou levemente diferentes, tá? E aí, dependendo de como isso vai ser processado, depois você tem uma proteína diferente no final. Depois que está tudo pronto, aí esse RNA mensageiro processado pode ir para o citoplasma. Quando a gente olha para a estrutura do gene, então a gente tem aqui, então, a estrutura do gene, exon, intron e exon.
Que são esses exons e introns? São os domínios das proteínas, tá? Os exons formam os domínios das proteínas e os introns são regiões de espaçamento entre esses domínios, tá? Que vão ser cortados durante o processo de processamento do DNA antes de chegar no citoplasma. Então, veja como os eucariotos são complexos no seu processo de transcrição. Enquanto que para a bactéria, tudo direto e tudo ocorrendo ao mesmo tempo, tá? Então, olha aqui, ó, transcrição e tradução simultâneas ocorrendo em bactérias. Então, você tem aqui uma molécula de DNA, essa fitinha fininha aqui, ó, tá desenhada aqui. Você tem as RNAs polimerases, elas estão produzindo um RNA mensageiro que tá aqui em vermelho, e você já tem aqui grudados os ribossomos fazendo o processo de transcrição ao mesmo tempo, tá? Então, aí você tem essa estrutura que parece um fiozinho, né? E aqui parece um colar de pérolas, tá bom? Então, tudo isso é simultâneo em bactérias, enquanto que em eucariotos, esses processos, eles estão bem separadinhos inclusive no espaço, né? Alguns processos ocorrem dentro do núcleo e a tradução ocorre no citoplasma. Bom, por hoje é só. Assistam a animação que eu vou deixar aqui, e tá lá no Moodle também, com o processo de transcrição e tradução. Esse vídeo, ele tem legendas em português e vocês podem acompanhar, tá bom? E a nossa próxima aula é sobre a tradução.